beleza? Mais um vídeo de química começando aqui. Hoje o assunto vai ser processo de separação de misturas. Vamos lá. A escolha do método de separação de mistura deve ser considerar se a mistura se é homogênea ou heterogênea. Homogênea que tem uma fase só e uma mistura heterogênea tem mais de uma fase. Vamos ver aqui. Misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas, aqui tem um método, né? Processo de separação, no que se baseia e o tipo de mistura. Exemplo, né? Então aqui a catação, a diferença de tamanho. Aí você vai separar um material do outro pela catação. Exemplo, você vai catar o feijão, as pedras lá do feijão, né? É um exemplo de separação de mistura. Catação, mistura heterogênea. Peneiração, é diferença de graduação, né? Diferença de tamanho. Então você vai peneirar a areia. Isso aí é peneiração, esse processo. Solução fracionada, é diferença de solubilidade. Então na CL, NaCl e a areia. O sal vai dissolver e a areia não. Então essa diferença de solubilidade, você separa o sal da areia. Aí o sal evapora e a areia, junto com a água, e a areia fica. Filtração, é a diferença acentuada no tamanho das partículas. Filtro, né? Que filtro tem na cozinha. Ou então preparação do café, né? Coloca no coador, o pó fica e a água passa. Então é filtração. Separação magnética, propriedades magnéticas, né? Você coloca o ferro ou outro metal qualquer numa esteira, coloca um ímã gigante. É assim que se faz com a reciclagem. Aí o ímã puxa o metal e o que não for metal fica na esteira. Chama separação magnética. Decantação, é pela diferença de densidade. Você deixa óleo e água, por exemplo, parado lá. O que vai acontecer? A água fica embaixo, o óleo fica por cima. É decantação. Uma água suja também com um barro. Você deixa parado lá, o barro desce e a água fica por cima. Chama decantação. Diferença, separação de mistura heterogênea. Todas essas que eu fiz. Tem a mistura heterogênea que tem mais de um componente. Separando misturas homogêneas. Vamos ver os processos. Aqui, ó, métodos e processos. Evaporação. Você vai temperatura de ebulição, a diferença. Aí, ó, o sal de cozinha é água. A água ferve a 100 graus, o sal de cozinha mais de 100 graus. E como é que você vai fazer para separar? Você vê, o sal evapora e a água fica. Aí você separa a água do sal. Destilação simples, né? Que é a destilação acentuada na temperatura de ebulição das substâncias. Também pode ser o sal de cozinha e a água, uma destilação simples. Coloca um ferve e evapora e o outro fica. A destilação fracionada, também que é a diferença da temperatura de ebulição. Coloca os dois para ferver. Aqui, ó, o exemplo, separação de uma mistura de álcool e água. Coloca os dois para ferver essa mistura. O álcool evapora primeiro que a água. Aí você colhe o álcool, condensa, né? Você pega ele na mangueirinha e a água fica. Então, é a destilação fracionada. Através de diferentes temperaturas de ebulição. Destilação fracionada, o melhor exemplo é o petróleo. Cada prato daquele que tem lá é o petróleo. Cada prato que tem lá na refinaria é uma temperatura de ebulição. Então, o primeiro lá sai gás, o segundo é a gasolina, o terceiro é óleo diesel e assim por diante. Chama destilação fracionada. Cada um numa temperatura diferente. Isso é destilação fracionada. Destilação de bebida também é a destilação simples, né? Você coloca lá, vai aquecendo e à medida que a temperatura vai aumentando, você vai pegando o álcool condensado, que é a bebida,
desce pela mangueirinha e cai lá no barril. Chama destilação simples também, bebida destilada. Extração por solvente, baseada na solubilidade, né? Então aqui é a preparação do chá e do café. Você coloca uma água fervendo e extrai a substância para você tomar. Esse exemplo de chá e café. Extração por solvente. Solvente aí no caso é a água. Vamos fazer o exercício aqui. Ó, atividade. Qual dos métodos de separação seguintes se baseia na diferença de densidade? Diferença de densidade a gente já viu aqui, ó. Destilação, evaporação. Se der diferença de densidade vai ser o quê? Dissolução, peneiração, filtração, vai ser o quê? Decantação. Decantação se baseia na diferença de densidade. Por quê? Você coloca lá, ó, vai colocar parado, por exemplo, a água, mais o óleo, água e óleo. O que vai acontecer? O óleo vai ficar aqui por cima e a água embaixo. Separou, diferença de densidade. O óleo é menos denso, fica flutuando, e a água mais densa desce. Então a decantação já vai ser a letra A. É o método de separação baseado na diferença de densidade. Cristalização não é. Cristalização é usado para separar o sal lá na salina, que a água evapora e o sal fica. A destilação fracionada não é. Destilação fracionada é a diferença de temperatura de ebulição. A sublimação, que é a passagem direta do sólido para o estado gasoso, também não é. E a peneiração, né? Que é a separação pelo tamanho, né, das partículas. O exemplo é peneirar a areia das pedras, né? Que é as pedrinhas. Então é isso aí, até o próximo vídeo. A gente fala mais sobre esse assunto e faz mais exercício. Até mais!